Orientações para o usuário de drones na classe 3, ANAC. Bom, então essas são algumas orientações da ANAC, que através da RBAC-E número 94, ou RBAC-E número 94, que é uma regulamentação da ANAC referente ao uso dos drones. Então, traz que o drone é um nome popular para a aeronave não tripulada. O aeromodelo são aeronaves não tripuladas usadas para recreação. E o RPA é a aeronave remotamente pilotada, a aeronave não tripulada usada para outros fins que não a recreação, tipo o uso comercial, corporativo ou experimental. E o sistema de RPA, o que é? Que é o RPAS. A gente já viu nas aulas anteriores alguma coisa assim, que é o conjunto formado pela aeronave, que é o RPA, pela estação de pilotagem remota, RPS, pelo link de comando e controle e por qualquer outro componente que faça parte do projeto da aeronave, ou seja, todo o sistema que envolve a operação e o voo da aeronave, no caso. Piloto remoto é a pessoa que manipula os controles e conduz o voo de uma aeronave não tripulada. O observador é a pessoa que, sem o auxílio de equipamentos, auxilia o piloto remoto na condução segura do voo, mantendo contato visual direto com o RPA. Ou seja, são duas pessoas, uma no controle, operando a aeronave, e uma outra pessoa ao lado que vai fazer, no caso, a visualização direta com a aeronave. Certo? Ele vai auxiliar, ele é um copiloto, digamos assim. Então temos aqui alguns tipos de operações. A operação BVLOS é a operação na qual o piloto não consegue manter a aeronave dentro de seu alcance visual, mesmo com a ajuda de um observador. Certo? Então podemos aqui ver aqui. Ele não consegue enxergar a aeronave, mesmo que tenha outro que tentando ver, ele não consegue. Então esse é o tipo de voo BVLOS. Certo? As operações VLOS são operações na qual o piloto mantém o contato visual direto com a aeronave sem auxílio de lentes ou de outros equipamentos. Então o próprio piloto ele consegue enxergar a aeronave. E EVLOS, ou melhor, EVLOS é uma operação na qual o piloto remoto só é capaz de manter contato visual direto com a aeronave com auxílio de lentes ou de outros equipamentos e de observadores de RPA. Então, às vezes a aeronave está muito longe, mas o observador, porque ele não perdeu ela de vista, ele consegue enxergar, mas o piloto aqui já não vê mais, porque ele está atento ao controle e ao FPV. Então ele não enxerga mais a aeronave, mas o auxiliar enxerga, certo? Aqui eu geralmente, para não ter que soletrar BVLOS, eu falo BVLOS, VELOS e EVELOS. Eu não sei se outros pilotos usam isso, nunca prestei atenção, mas eu acho mais fácil. Algumas regras da ANAC então para o uso de drones. O termo drone é usado popularmente para descrever qualquer aeronave e até mesmo outros tipos de veículos, como já explicado, com alto grau de automatismo. De forma geral, toda aeronave drone é considerada uma aeronave não tripulada, categorizada como aeromodelo, RPA, ou aeronave não tripulada autônoma. Pelo regulamento da ANAC, aeromodelos são aeronaves não tripuladas utilizadas para lazer. RPA são aeronaves não tripuladas usadas para outros fins, como corporativo, comercial e comercial. Aeronaves não tripuladas autônomas, nas quais não há interferência do piloto durante o voo e não estão contempladas na norma e sua utilização continua proibida no Brasil. Ou seja, aquelas aeronaves que elas não são tripuladas, mas são autônomas. O que quer dizer autônomo?
que o piloto não tem condições de intervir no voo. Isso é autônomo, ela vai voar por si só. Então elas estão proibidas no Brasil. Bom, o foco principal da regulamentação. Então, a regulamentação ela veio falar sobre os não autônomos, certo? E os autônomos, que são aeronaves que não recreativas e veículos não tripulados, a RBAC 94 não atende esse lado aqui, ele vai atender o RPA, certo? Também tem os recreativos, que no caso aqui é o aeromodelo não autônomo também, certo? É aqui que a RBAC vai atender. As aeronaves estão divididas em 3 classes pela ANAC, de acordo com o peso máximo de decolagem, do qual devem ser considerados o peso do equipamento, da bateria ou do combustível e da carga eventualmente transportada, que no nosso caso é uma câmera. Então a classe 1 é uma aeronave de peso máximo de decolagem maior que 150 kg, certo? Então, provavelmente isso aqui é mais que 150 kg. Classe 2, RPA, de peso máximo de decolagem maior que 25 kg e até 150 kg, certo? Então, a gente pode ver aqui que essa aeronave aqui ele já consegue até carregar, né? Porque ela varia aqui nesse valor. E a classe 3 é um peso máximo de decolagem até 25 kg. Nós temos um vento aqui, se não me engano é 238 gramas, 1,238 kg, alguma coisa assim. Um pequeno resumo aqui da regulamentação da ANAC, tá? Vou frisar nesse terceiro quadrinho aqui, porque é o que nos interessa, né? A classe 3, que é o voo com os ventos, né? Então, ela precisa de registro da aeronave? Sim, ela vai precisar de um registro na ANAC dessa aeronave, tranquilamente. Então, para qualquer tipo de operação, qualquer tipo aqui, ó. Ela precisa de uma aprovação, autorização do projeto. O que quer dizer isso? Que se a pessoa ela construir a própria aeronave, então ele manja lá da eletrônica e construir a aeronave, ele tem que apresentar esse projeto para a ANAC, né? Ele tem toda uma documentação, tudo para aprovar e autorizar o projeto. Então, sim, ele precisa apenas para esse tipo de operação aqui, ou acima de 400 pés, ele precisa de uma autorização do projeto. Não é o nosso caso, porque a gente já compra já com tudo certinho, é só registrar na Anatel, na ANAC DCE e está tudo certo. Existe um limite de idade para operação? Existe um limite de idade mínimo, né? 18 anos. Então tem sim. Certificado médico? Não tem. Não é necessário para voos até 120 metros. Voos acima de 120 metros, que são acima de 400 pés, é necessário o CMA, que é o Certificado Médico de Aeronavegabilidade. Então daí sim se torna necessário, mas até 120 metros não. Licença e habilitação, só também acima de 400 pés, certo? Abaixo não precisa nenhuma licença e habilitação. A distância da aeronave não tripulada não poderá ser inferior, no caso aqui é o local de operação, né? Não pode ser inferior a 30 metros horizontais de pessoas não envolvidas e não anuentes com a operação, ou seja, aqueles espectadores às vezes que estão em volta ali, você tem que ter esse cuidado de manter a aeronave a pelo menos 30 metros horizontais dessas pessoas. O limite de 30 metros não precisa ser observado caso haja uma barreira mecânica suficientemente forte para isolar e proteger as pessoas não envolvidas e não anuentes. Por exemplo, então, se você estiver voando num local onde tem essa proteção, por exemplo, uma cancha que tem aqueles alambrados, e o pessoal está do lado de fora vendo o voo com drones, daí você pode voar
não precisa respeitar a questão dos 30 metros, porque você tem toda aquela proteção. É lógico que um drone não vai furar o alambrado e acertar uma pessoa. Esse limite não é aplicável para operação por órgãos de segurança pública, de polícia, de fiscalização tributária e aduaneiro, de combate a vetores de transmissão de doenças, da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, ou operador a serviço de um destes. E aí é interessante essa última frase aí, ou operador a serviço de um destes. A classe 3, então, como a gente já viu, um peso máximo de decolagem até 25 kg. Tá? Para operar uma aeronave de classe 3, é necessário atender os seguintes requisitos. Então, você tem que ter a idade mínima de 15 anos para pilotar ou para auxiliar a operação como observador. Somente os equipamentos com peso máximo de decolagem acima de 250 gramas precisam ser cadastrados na ANAC por meio do sistema de aeronaves não tripuladas, o CISANT, disponível naquele site ali que eu vou deixar na descrição também desse vídeo, tá? E no próximo vídeo eu vou mostrar mais ou menos como é que é feito o cadastro. O cadastro vai gerar uma identificação que deverá ser confeccionada em material não inflamável, ser legível e ficar acessível na aeronave. Bom, aqui em cima aqui, que eu vi que ficou, por que 250 gramas, acima de 250 gramas? Porque tem umas aeronaves, que são drones também, que são muito pequenininhas, menor que a palma da mão, ou do tamanho da palma da mão, então eles são muito levinhas. Esses tipos de drones, a ANAC não se interessa em registrar elas, porque elas não oferecem muito perigo, né? Elas voam a poucos metros do piloto, são mais brinquedos mesmo, então não é necessário cadastrar. Passou de 250 gramas, é necessário cadastrar. Os pilotos não precisam de documentos emitidos pela ANAC e são considerados devidamente licenciados caso não pretendam voar acima de 400 pés. Certo? Passou de 400 pés, daí você precisa de CMA, Certificado Médico de Aeronavegabilidade, licença e habilitação. Só é permitido operar um único sistema de RPA por vez. Então, nada daquilo de pegar 3 drones, 3 controles e sair operando, jogando eles na missão e ficar controlando os 3. Não, você tem que dar atenção para um só. É obrigatório possuir o seguro com cobertura de danos a terceiros para pilotar aeronaves com peso máximo de decolagem superior a 250 gramas. Então, existem algumas empresas que fazem esses seguros, gira em torno de R$ 600 aí por ano, para cobrir algumas coisas. Fazer uma avaliação de risco operacional para operações com aeronaves com peso máximo de decolagem superior a 250 gramas. É permitida a troca do piloto remoto em comando durante a operação. Não, eu quero passar o meu comando do controle para outro operador, então totalmente permitido. Não é necessário registrar os voos, pelo menos não na ANAC, né? Estão falando da ANAC, certo? Praticamente todos os voos tem que ser solicitado e registrado, tem que ser solicitado a permissão para o DCEA. A ANAC não mexe com isso. Operar apenas em áreas distantes de terceiros, no mínimo 30 metros, como já falado. Essa restrição está dispensada caso haja anuência de pessoas próximas à operação. Existe uma barreira mecânica, como a gente já falou. E aeronaves com peso máximo de decolagem de até 250 kg estão dispensados dessa exigência. Então, aquelas aeronaves pequenininhas, de quase brinquedo praticamente, não precisam respeitar esse limite de 30 metros ali horizontais. As operações só poderão ser iniciadas se houver autonomia suficiente da aeronave para realizar o voo e para pousar em segurança no local previsto, levando-se em conta as condições meteorológicas conhecidas. Então, você tem que estar consciente de que ela vai aguentar fazer a operação. Ela não vai cair lá no meio do ar, certo? Tem que ter bateria para isso. É isso que quer dizer. Tem que ter condições de ir e retornar.
E também tem que ver as condições meteorológicas, certo? Você vai para uma missão, você tem que saber como é que está lá, né? Claro que chegando no local você vê que não tem condições de voar, então você não vai voar, né? Quais são as condições boas de voo? Um dia ensolarado, pouco vento, ou não necessariamente ensolarado, né? Dá para fazer com o tempo nublado, mas que não esteja chovendo, chuviscando, com muito vento, certo? Está em boas condições de operação. Não é permitido operar drones sob efeito de substâncias psicoativas e todos os operadores estão sujeitos a regras quanto ao uso de álcool e de drogas constantes no item 91.7 do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica do RBAH HA 91. Portar a certidão de cadastro junto à ANAC, o seguro, a avaliação de risco e o manual de voo do equipamento nas operações com aeronave com peso máximo de decolagem acima de 250 gramas. Certo? As operações só poderão ser iniciadas se houver autonomia suficiente da aeronave para realizar o voo para pousar. Está repetido isso aqui. Está repetido. Tá. E algumas perguntas frequentes, então. Para realizar uma operação com aeronave não tripulada, modelos em RPA, é necessário seguir apenas as normas da ANAC? Não. Então, não é. É preciso consultar e seguir também os requisitos do DCEA, que é o Departamento de Controle Aéreo, né, do Espaço Aéreo, e da Anatel também. E em alguns casos específicos devem ser ainda respeitadas as regras publicadas pelo Ministério da Defesa. Certo? Então são praticamente 4 órgãos aí que tem que seguir: ANAC, DCEA, Anatel e Ministério da Defesa. As aeronaves não tripuladas podem pousar e decolar em qualquer lugar? Não. Pousos e decolagens podem ser realizados sob total responsabilidade do piloto remoto em comando ou do operador apenas em áreas distantes de terceiros, no caso 30 metros horizontais aí de distância, ou em áreas próximas a pessoas anuentes com as operações e desde que não haja proibição de operação no local escolhido. A operação de aeronaves não tripuladas em aeródromos deve ser autorizada pelo operador aeroportuário. Em situações especiais não previstas no regulamento, as operações em determinada área poderão ser proibidas. Importante: as aeronaves com peso máximo de decolagem até 250 gramas e os órgãos de segurança pública, de polícia, de fiscalização tributária e aduaneira, de combate a vetores de transmissão de doença e de defesa civil, do corpo de bombeiros ou de operador a serviços de um desses não precisa observar as restrições das áreas distantes de terceiros para pouso e decolagem. Certo? Por quê? Porque eles são um tratamento diferenciado. Certo? Como eles são, digamos assim, órgãos que trabalham para uma ação rápida, imediata, então é um outro tipo de documentação que facilita muito mais os voos para estes órgãos. Então é muito mais fácil voar pertencendo a um desses órgãos, certo? Quais operações estão proibidas com o novo regulamento? São proibidas operações de aeronave não tripuladas completamente autônomas. O que é completamente autônomas? Que não permite qualquer tipo de intervenção do piloto remoto. Operações que coloquem em risco vidas ou propriedades de terceiros e operações para transporte de pessoas, animais e artigos perigosos ou carga vedada por autoridades competentes. Portanto, não estão proibidas as operações automatizadas nas quais o piloto remoto não pode intervir no voo a qualquer momento, ou melhor, pode intervir no voo a qualquer momento. Essas operações automatizadas nós vamos fazer muito elas, que nós vamos aprender como criar a missão nos aplicativos e os aplicativos após criado que vão executar a operação, só que ela é automatizada. Por quê? Porque a gente vai ter
total controle da aeronave, pode fazer uma intervenção ali imediata, né, no voo, certo? Como será feita a fiscalização das operações? Por parte da ANAC, a fiscalização será incluída no programa de vigilância continuada e as denúncias recebidas serão apuradas na esfera administrativa de atuação da agência, de acordo com as sanções previstas no Código Brasileiro da Aeronáutica. Os órgãos de segurança pública farão a fiscalização nas esferas civil e penal. Outros órgãos farão fiscalização de acordo com os aspectos relacionados à sua competência, como a utilização do espaço aéreo, DCEA, e de radiofrequência, Anatel. Ok, e vamos para o próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre o cadastro na ANAC.